Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Que bom poder rever os irmãos, depois de algumas semaninhas, na verdade duas aí um pouquinho mais distantes dos irmãos. Sentimos muito a falta dos irmãos, mas oramos pelos irmãos, esperamos que os irmãos também tenham orado ali por nós. E é uma grande alegria mesmo, meus irmãos, podermos estar aqui juntos, em mais este domingo de manhã, nesse culto de ceia, onde podemos prestar o culto, a adoração, a reverência e a comunhão devidos ao nome do Senhor, amém? Eu quero convidar os irmãos, por favor, para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Vamos ler um trecho bem interessante das Escrituras, e mais do que interessante, um texto transformador, abençoador, impactante, desafiador para a nossa vida, que é o texto de Lucas 13, versículos 10 a 17. Lucas capítulo 13, versículos 10 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Vamos agradecer a Deus, e vamos lhe pedir, como sempre o fazemos, para que fale conosco, para que nos abençoe, nos instrua, nos esclareça, nos corrija, nos desafie, para que possamos ser melhores cristãos, melhores servos, melhores filhos e filhas dele, amém? Pai, nós bendizemos o seu nome, nós te engrandecemos, nós te adoramos, nós magnificamos o seu nome. Senhor, é uma satisfação imensa para nós podermos estar na sua casa agora de manhã, prestando esse culto que é simplesmente devido ao teu eterno, sublime e excelso nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é grandioso, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é um Deus longânimo, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, antes disso deseja que o ímpio se arrependa, se converta dos seus pecados, dos seus maus caminhos e se volte a ti. E é o que nós queremos sempre fazer com a ajuda do teu Espírito Santo, com a orientação da sua palavra, queremos sempre nos voltar para ti e para os teus caminhos. Nós acabamos agora de ler um trecho maravilhoso da sua palavra, um texto que nos desafia, que nos instrui acerca de uma série de eventos, de elementos constitutivos da fé cristã, da vida cristã, e nós te pedimos que o Senhor venha nos orientar nos seus caminhos, na sua palavra, sobretudo na sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Fique conosco nesse momento e, por favor, fale conosco nesta manhã, porque nós precisamos, é uma necessidade profunda, sempre urgente, que cada um de nós, seres humanos, tem de ouvir a sua voz. Por isso, Senhor, te pedimos, fale conosco, porque os teus servos ouvem, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe, meu irmão, por favor, pode se assentar.
Meus irmãos, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos Jesus com frequência participando de diversos cultos, evidentemente na sinagoga, expediente este que era absolutamente natural, absolutamente comum, visto que Jesus era judeu. E aqui nesse texto de Lucas, no capítulo 13, versículos 10 a 17, nós nos deparamos com mais um relato bíblico que descreve alguns acontecimentos que se deram, que se descortinaram em uma sinagoga durante um culto. E mais especialmente ainda, durante a participação de Jesus nesse culto. E nesse texto bíblico que nós lemos, 3 personagens principais merecem o nosso destaque: Jesus, uma mulher anônima e o líder religioso desta sinagoga. E a partir das atitudes tomadas por cada um desses 3 personagens é que nós podemos falar na manhã de hoje sobre o tema coisas que acontecem durante o culto. Esse é o tema, é o título da nossa mensagem na manhã de hoje. Coisas que acontecem durante o culto, coisas que evidentemente podem acontecer e efetivamente aconteceram a partir do texto bíblico que acabamos de ler e sobre o qual nós vamos aqui falar. Indo direto para o primeiro desses personagens, que é Jesus, quando eu olho para Jesus nesse texto, esse texto bíblico, meus irmãos, nos mostra pelo menos 5 atitudes de Jesus durante o culto nesta sinagoga. O texto bíblico não nos dá maiores detalhes sobre qual foi esta sinagoga, a sua localidade, quem era o seu líder ali religioso. Nós não temos essas informações, mas o que temos de informações é suficiente para entendermos algumas atitudes aqui que vão nos ajudar a elucidar esse nosso tema, que é, mais uma vez, coisas que acontecem durante o culto. E em primeiro lugar, olhando para Jesus, eu aprendo nesse texto que durante o culto, Jesus ensina a palavra. Durante o culto, Jesus ensina a palavra. Veja o que diz Lucas 13, 10. E ensinava no sábado, ou seja, Jesus ensinava no sábado, numa das sinagogas. Meus irmãos, um culto que tem louvor, que tem testemunhos, que tem contribuições financeiras, que tem orações, que tem comunhão entre os irmãos, mas que não tem um ensino, que não tem a exposição e que não tem a pregação da palavra de Deus, não é um culto completo, não é um culto pleno, não é um culto integral. E por que o ensino da palavra de Deus é importante? Ora, o ensino da palavra de Deus é importante por diversas razões, porque é a palavra de Deus que nos conforta, que nos confronta, que nos corrige, que nos dirige, que nos ensina, que nos exorta, que nos lapida, que nos orienta e que nos transforma. Então, um culto, para que seja de fato um culto, para que seja um culto completo, para que seja um culto pleno, para que seja um culto abençoador, transformador, impactante, que gere vida na nossa vida, um culto no qual de fato Deus toque no nosso ser, trabalhe no nosso intelecto, nas nossas emoções, nos nossos valores. Este culto simplesmente deve ter sempre, sempre, sempre o ensino glorioso, bendito e maravilhoso da palavra de Deus. Porque é nesse momento que Deus fala conosco, é nesse momento que Deus nos orienta, é nesse momento que Deus nos instrui, é nesse momento que Deus desconstrói determinados valores equivocados nossos e constrói outros tantos valores bíblicos, santos e de acordo com a sua vontade, consoantes à sua gloriosa e perfeita e sublime vontade. Amém? Mas a primeira coisa que aprendemos nesse culto e nesse contexto aqui presente desse texto é que durante o culto Jesus ensina a palavra. Mas em segundo lugar, lendo esse texto eu também descubro algo muito importante, que é o seguinte: durante o culto Jesus observa as pessoas. Até então estava indo bem, né, pastor? Só que aqui o negócio complicou, porque durante o culto Jesus observa as pessoas.
Veja o que diz Lucas 13, versículo 12, parte A, apenas uma frase. E vendo-a Jesus. O texto diz que uma mulher estava ali, há 18 anos, ela tinha uma enfermidade, um espírito de enfermidade que fazia com que ela vivesse encurvada, de modo que ela não conseguia se endireitar de forma alguma, mas o texto diz que nesse culto Jesus a viu, Jesus a observou, Jesus a contemplou. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque nos mostra o seguinte: perceba que Jesus não tratou essa mulher anônima desse texto com descaso, com desdém, com desinteresse ou com indiferença. Em vez disso, Jesus se interessou por essa mulher e pela sua dor, e mais do que isso, Jesus agiu em favor dessa mulher. Isso é maravilhoso porque nos mostra que nós não servimos a um Jesus que trata com indiferença a nossa angústia, a nossa dor, as nossas mazelas, o nosso sofrimento, os nossos problemas e as demais adversidades da nossa vida. Nós servimos, meus irmãos, a um Jesus que nos observa, que se compadece de nós e que é poderoso para nos abençoar e para nos curar. Por isso, não se esqueça de que Jesus nos observa durante o culto. Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe que temores e tremores e adversidades e angústias e problemas nos acometem, nos cercam, nos envolvem, tiram a nossa paz, nos angustiam e assim por diante. Há um Jesus que nos observa porque Ele não é indiferente para com a minha e a sua vida, para com a minha e para com a sua dor. Isso nos leva a um terceiro item também muito importante nesse texto sobre Jesus. E eu aprendo lendo esse texto, em terceiro lugar, que durante o culto, Jesus chama para perto de si. Parece um texto meio óbvio, parece um ponto um tanto quanto óbvio, mas perceba que durante o culto, Jesus chama para perto de si. Esta mulher observada por Jesus, veja o que diz Lucas 13, versículo 12, parte B. Chamou-a a si. Primeiro o texto disse na parte, versículo 12, parte A, e vendo a Jesus. Primeiro Jesus observa, agora versículo 12, parte B. Chamou-a a si. Observe que Jesus não afasta as pessoas para longe de si, Ele não as afastava, muito pelo contrário, Jesus as atraía para perto de si. Jesus não repelia as pessoas, Ele as trazia e continua a trazê-las para perto de si. E durante esse culto, mais uma vez, note que Jesus chamou essa mulher anônima para perto de si, e você sabe, por um acaso, porque essa informação é importante? Porque, por mais incrível que pareça, nós corremos o risco de estarmos presentes em um culto, mas ao mesmo tempo corremos o risco de estarmos longe de Jesus, mesmo perto de um dos maiores símbolos que o representa, que é a igreja, que é o templo, que é o culto, não é isso? Veja que coisa interessante, nós podemos estar fisicamente no culto, mas os nossos pensamentos e as nossas preocupações podem estar voltados para outras coisas que não sejam o próprio Deus, a sua presença, a sua palavra, o seu poder e assim por diante. Por isso, meus irmãos, não basta estarmos presentes no culto. É necessário também que estejamos próximos de Jesus durante o culto. E melhor ainda, durante cada momento da nossa vida. É interessante que quando nós lemos uma das parábolas de Jesus, que trata dos 4 solos, num dos momentos é dito que as aves, que representam os demônios, representam o maligno no texto, Jesus mesmo explica isso, as aves vêm e elas arrebatam a semente, que representa a palavra de Deus. Então, meus irmãos, uma das maiores estratégias, um dos maiores alvos, uma das maiores artimanhas que Satanás usa para que eu e você sejamos prejudicados, por exemplo, durante o culto, é roubar a palavra de Deus, a semente santa da palavra, que ora, neste exato momento, por exemplo, está sendo semeada na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior.
Porque quando nós acolhemos a esta semente, nós estamos próximos de Jesus, nós estamos sendo tocados por Jesus, estamos sendo transformados por Jesus, estamos sendo salvos por Jesus, estamos sendo impactados por Jesus. Então, esse ponto é absolutamente importante. Durante o culto, Jesus chama para perto de si. Por quê? Porque podemos estar fisicamente no culto, mas podemos estar a quilômetros, a anos-luz de distância de tudo aquilo que está sendo falado e de tudo aquilo que está acontecendo no exato momento do culto. Podemos estar aqui, mas as preocupações com os boletos da segunda-feira, talvez com desemprego, talvez com problema conjugal, talvez com uma série de outras coisas, possam nos consumir, possam minar as nossas forças, possam nos distrair e possam, em última análise, roubar a presença gloriosa e a comunhão maravilhosa e única que devemos ter com Jesus. Por isso que não me estranha vermos que num culto Jesus chama uma mulher para perto de si. Você fala, mas é óbvio, né? O que mais devemos ter num culto é a presença de Jesus. Se eu não tiver a presença de Jesus num culto, onde que eu a terei? Pois é, mas Jesus a chama para perto de si, porque é possível que eu e você corramos o risco de, estando no culto fisicamente, possamos estar muito distantes de Jesus, da palavra de Jesus, do poder de Jesus e da comunhão com o Senhor Jesus. Mas isso nos leva a outro ponto igualmente importante. Eu aprendo também, em quarto lugar, falando ainda sobre Jesus, que durante o culto, Jesus liberta. Amém? Durante o culto, Jesus liberta. Nós estamos aqui no culto, talvez você nem esteja pensando nisso, talvez você nem esteja esperando isso, talvez você nem esteja com esse tipo de anseio no seu coração, mas o fato é que durante o culto, Jesus, ele age na vida das pessoas, e ele é poderoso para nos libertar, para nos curar e fazer algo em nós e através de nós durante o culto. Veja o que dizem os versículos 12, parte C, e 13, parte A, de Lucas 13. Mulher, estás livre da tua enfermidade. O final do versículo 12. Veja agora o início do versículo 13. E impôs, ou seja, Jesus impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou. Há 18 anos nessa situação, e bastou um encontro com Jesus para que a vida dela mudasse. Meus irmãos, tudo de que eu e você precisamos é termos um encontro com Jesus. Se nós nos encontrarmos com Jesus, a nossa vida nunca mais será a mesma. A nossa vida será transformada, ela será abençoada, ela será restaurada, porque quando nós nos encontramos com Jesus, é impossível que saiamos os mesmos desse bendito, santo e glorioso encontro. Então perceba que esse trecho da Bíblia, ele é maravilhoso, porque ele nos ensina que Jesus está presente no culto, mas não apenas isso. Jesus também, o texto nos ensina que Jesus age durante o culto, abençoando, curando, falando, libertando, restaurando e transformando o pecador. Jesus não está passivo no culto, ele não está como um mero espectador no culto, mas ele, como Deus homem, está agindo na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que de fato buscam prestar um culto sincero, verdadeiro e real para esse Deus que é santo e absolutamente santo. Então, meu irmão, se estamos aqui na casa do Senhor, estejamos preparados, porque podemos ser alvos, podemos ser objetos da intervenção de Jesus. Pode ser que Jesus nos cure nesta manhã, pode ser que Jesus nos restaure nesta manhã, pode ser que o nosso casamento saia daqui transformado nesta manhã, não porque o homem faça isso, mas porque o Deus homem Jesus Cristo de Nazaré é poderoso para fazer isso na minha vida e na sua vida. Mas isso nos leva ao quinto ato sobre Jesus nesse texto, que eu particularmente identifico, que é o seguinte: em quinto lugar, durante o culto, Jesus denuncia e corrige os nossos pecados. É importante falarmos sobre tudo que o texto diz, e não sobre apenas algumas coisas que o texto diz, não é isso?
É bom ler no texto que Jesus fala, glória a Deus. Jesus liberta, glória a Deus. Jesus observa, glória a Deus. Parece que é a parte boa aí, né? Mas o texto também diz que Jesus denuncia e corrige os pecados das pessoas durante o culto. Você duvida disso? Vamos ler o texto juntos? Lucas 13, versículos 15 a 16. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita. Aqui tem um detalhezinho. O texto grego não usa o termo grego hipócrita no singular. Na nossa Bíblia está no singular. O texto grego ele usa no plural. Porque Jesus não está criticando só o líder da sinagoga que reclamou dele porque Jesus estava curando no sábado. Ou seja, o texto grego dá a entender que o pensamento do líder da sinagoga, Jesus está fazendo algo errado curando no sábado, não era só do líder, ele estava disseminado pelos judeus na sinagoga, não era só a visão do líder. Só que em português, eu acho que nem todas as traduções trazem o termo hipócrita no plural, elas devem trazer no singular, mas o grego traz no plural. Jesus responde para todo mundo ali. Por quê? Não se esqueça, ele está observando os corações. Ele não está olhando só para o coração do pastor, do líder, só para aquela mulher que estava 18 anos enferma. Ele está olhando para todo mundo no culto. E é por isso que o texto grego apresenta o texto hipócrita, a palavra hipócrita no plural. Então preste atenção. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita ou hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós. Perceba que o contexto favorece a ideia do plural. Todos vocês aqui que têm animais, né? Vocês não desprendem da manjedoura o seu boi ou jumento, não leva ele para beber água? Isso é um trabalho. Vocês também estão transgredindo o Shabat. Como quem diz, quando é para vocês beneficiar os seus pets, me permita contextualizar, né? Quando é para você cuidar bem do seu jumentinho, do seu burrinho, do seu animalzinho, vale a pena, não tem problema transgredir o Shabat, desde que você alimente e mate a sede do seu bichinho, né? Pois bem, seus bandos de hipócritas, vocês se preocupam com animais e não se preocupam com gente. Eu me preocupo com gente. E aí veja o que diz o texto. E não convinha, versículo 16, soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão. Vocês estão preocupados com animais, eu estou preocupado com gente, né? A qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Jesus disse: vocês estão me criticando, vocês estão lançando um olhar discriminador ou repleto de juízo sobre mim, porque eu estou curando uma mulher no dia de sábado. Vocês toda hora desprendem os camelos, os animais de vocês, os jumentos, os burrinhos, para lhes dar água, e vocês transgridem o Shabat direto e não falam nada. Agora, quando é uma pessoa que é liberta, que é curada, que vivia nessa situação há 18 anos, vocês estão achando ruim. Vocês se preocupam mais com animais do que com gente. Meus irmãos, esse texto ele é muito interessante, porque ele nos mostra que Jesus é o bom pastor que ama as suas ovelhas, mas o fato de Jesus amá-las não significa que ele não as corrige ou não deva corrigi-las. Jesus também chama a atenção das suas ovelhas quando é necessário. Jesus também dá um puxão de orelha nas suas ovelhas quando isso é importante para o seu crescimento e para o seu amadurecimento. Tem muita gente que só gosta do Jesus que fala, que ensina, que cura e que liberta, mas o Jesus que puxa a orelha, não, esse eu não gosto. O Jesus que me chama de hipócrita, esse eu não gosto. O Jesus que me confronta nos meus pecados de estimação, esse eu não gosto. Eu só gosto do Jesus que faz milagres. Mas, meu irmão, o Jesus que faz milagres é o mesmo que dá puxão de orelha quando é necessário. É o mesmo Jesus, é o mesmo, amém? Jesus é o noivo que ama a sua noiva, a igreja. Quem aqui duvida que Jesus ame a igreja? Ele é um noivo, a igreja é a noiva dele, ele ama a sua igreja. Mas perceba o seguinte, o fato de Jesus amar a sua igreja não significa que ele faça vistas grossas diante dos pecados da sua noiva. Aliás, ao anjo da igreja de Éfeso, por exemplo, Jesus disse em Apocalipse 2,4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então Jesus elogia, mas na hora de bater, entre aspas, usando essa figura de linguagem, na hora de denunciar o pecado, Jesus, ele denuncia.
Além disso, ao anjo da igreja de Pérgamo, por exemplo, Jesus disse: umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Jesus, de novo, critica ali a igreja. Por fim, ao anjo da igreja de Tiatira, Jesus disse: tenho contra ti o fato de você tolerar que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, conforme Apocalipse 2:20. Então, meu irmão, observe que o Jesus do Novo Testamento não é alguém que passa a mão na cabeça do pecador a fim de agradá-lo. Jesus não empurra os pecados dos pecadores para debaixo do tapete, muito pelo contrário. Jesus denuncia os nossos pecados e nos chama ao arrependimento. Por quê? Porque Ele quer nos ver pessoas verdadeiramente transformadas. Amém? Então o Jesus que observa, o Jesus que contempla, o Jesus que ensina, é o mesmo que denuncia o pecado da hipocrisia naquela sinagoga, cujo culto ele ali, neste culto ele esteve ali presente, do qual ele participou e assim por diante. Mas isso nos leva, falamos sobre 5 atitudes de Jesus aqui, a partir do texto lido, e eu mencionei que falaríamos sobre Jesus, sobre a mulher e sobre o líder da sinagoga. Agora vamos para a mulher. Esse texto que nós lemos, de Lucas 13, 10 a 17, nos mostra pelo menos 2 atitudes que uma mulher anônima tomou durante o culto em uma sinagoga. Pelo menos 2 atitudes esta mulher aqui tomou. Em primeiro lugar, preste bem atenção que isso é muito importante, e eu creio que Deus vai usar esse ponto muito para falar de alguma forma comigo e com você. Em primeiro lugar, durante o culto, uma mulher estava travando uma grande luta pessoal. Eu vou repetir. Durante o culto, uma mulher anônima estava travando uma grande luta pessoal. Às vezes nós estamos aqui no culto, nós não sabemos quem está sentado ao nosso lado, nós não imaginamos às vezes os problemas, as dores, as frustrações, os medos que estão no coração do nosso irmão, da nossa irmã que está sentado ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós. Às vezes nós lançamos um olhar de juízo, às vezes até fulminamos uma pessoa porque ela está se comportando de um certo jeito, não muito habitual, mas não sabemos eventualmente a tamanha dor que essa pessoa esteja enfrentando. Meu irmão, a gente não conhece o coração de ninguém, Deus conhece. Aquele que examina os corações e os sonda e os contempla no culto, Ele conhece, mas às vezes nós não sabemos que a pessoa que está ao nosso lado talvez esteja com uma cara aparentemente boa, talvez ali para uma convenção social, para que ninguém venha julgá-la, não venha fazer perguntas e assim por diante, mas às vezes estamos assentados ao lado de pessoas que estão passando por verdadeiros problemas e enormes problemas na sua vida. Então que Deus nos ajude a sermos pessoas mais compassivas, mais generosas, mais solidárias para com as pessoas, para com o nosso irmão em Cristo, porque nós não conhecemos qual é a sua dor. Amém? Vamos ler o texto? O culto está transcorrendo, a pregação está indo, a leitura do texto bíblico está indo, e olha o estado de uma mulher durante o culto. Preste bem atenção, versículo 11, Lucas 13, 11. E eis que estava ali onde? Na sinagoga, no culto, no meio do culto, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Há quanto tempo? Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. A mulher estava no culto sofrendo. A mulher estava no culto mal. Estava ouvindo a pregação, estava ouvindo os louvores, me permita de novo contextualizar, ouvi o texto bíblico, estava tendo comunhão ali com os demais irmãos, mas só ela sabia a dor que ela tinha naquele momento. E esse versículo, como eu disse, meus irmãos, ele nos ensina coisas preciosas, ele nos ensina pelo menos 2 coisas, uma delas que eu já citei, mas me permita trabalhar melhor esses pontos. Esse versículo nos ensina pelo menos 2 coisas. Primeira coisa que nós aprendemos nesse versículo, novamente,
é que às vezes durante o culto nós não percebemos, mas podemos estar ao lado de pessoas que estão travando grandes lutas pessoais. Pessoas que estão passando por grandes, imensos, talvez intransponíveis, aparentemente, humanamente, intransponíveis ali problemas e nós não sabemos. Então que Deus nos ajude a termos um olhar mais misericordioso e mais compassivo do nosso irmão e da nossa irmã. Mas a segunda coisa que nós aprendemos nesse versículo é que, às vezes, a primeira atitude que algumas pessoas tomam quando experimentam determinados reveses na vida é abandonar a Deus, abandonar a igreja, abandonar os cultos, abandonar a leitura da Bíblia, abandonar a oração, abandonar a comunhão com os irmãos e assim por diante. Mas com essa mulher, observe, foi diferente. Os 18 longos anos de enfermidade não impediram essa mulher de ir para a sinagoga, não a impediram de cultuar a Deus e também não a impediram de se dirigir à sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que, quando têm certos problemas, a primeira pessoa, entre aspas, na qual descontam é Deus. Quer saber, eu estou com um problema muito grande, não vou mais para a igreja, não vou mais para os cultos, não dou mais minhas ofertas e dízimos, não quero mais saber de oração, não quero mais saber de ter comunhão com Deus, e muito menos com as pessoas. Quer saber, o meu problema é grande, e eu não vou mais para a igreja, não quero saber mais de Deus, nem de nada, porque eu só tenho experimentado dor e sofrimento, e angústia e problema na minha vida, então não quero mais saber de nada que envolva Deus e a igreja. E aqui nós estamos diante de uma mulher que sofre há 18 anos, com algo que lhe causava um grande problema social. As pessoas olhavam para ela e haviam naquela postura física incômoda, mas há 18 anos essa mulher frequenta a sinagoga, ela vai aos cultos, ela vai ouvir a palavra de Deus. Ela não é utilitarista, não, só vou para a igreja se Deus falar comigo, se Ele me abençoar, se me der a chave X, se me der a libertação tal, se me trouxer o marido não sei de onde, se fizer aquilo com meu filho, e não sei o que. E essa mulher está nessa vida há 18 anos, mas ela não usa a sua dor e o seu sofrimento como desculpa para não ir para os cultos e para buscar a presença de Deus, como muitos de nós às vezes usamos. Ela é fiel. Meu irmão, eu não sei qual é a natureza da sua dor e também não sei qual é o tamanho da sua dor, do seu sofrimento e da sua angústia. Mas de uma coisa eu sei, Deus conhece a minha e a sua dor. E Ele é poderoso para abençoar a minha e a sua vida e para transformá-la pelo seu poder. Porque nós estamos na presença daquele que observa o culto. E mais do que isso, observa as pessoas no culto. E mais do que isso, conhece as dores e os problemas e as adversidades das pessoas durante o culto, fora culto, após o culto e assim por diante. Há um Deus que nos conhece e que é poderoso para nos abençoar e para nos transformar por completo para a glória do seu nome. Amém. Mas, em segundo lugar, falando sobre essa mulher ainda, em segundo e último lugar, eu descubro que durante o culto, uma mulher se encontrou com Jesus. Esta mulher se encontrou com Jesus. Já mencionamos, de uma certa forma, esse ponto anteriormente, mas voltamos a ele aqui, porque ele é muito importante nesse texto. Então, em segundo lugar, durante o culto, uma mulher, essa mulher anônima, se encontrou com Jesus. Lucas 13:13 diz isso. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. Jesus impôs as mãos sobre a mulher, logo a mulher se endireitou e glorificava a Deus. O verbo aqui glorificar, ele aponta para um ato que é contínuo, ou seja, ela estava glorificando e estava glorificando. Claro, imagine alguém que é curado depois de 18 anos naquela situação, ela não parava mais de glorificar a Deus. E por que aconteceu isso? Porque ela teve um encontro com Jesus durante o culto. Irmãos, mais uma vez, a pessoa mais importante do culto não é o pastor, nunca foi, nunca será, embora alguns achem que seja, não é? Pelo menos não o pastor terreno, a não ser que seja o sumo pastor, aí tudo bem. Mas a pessoa mais importante do culto não é o pastor,
Não é o teólogo, não é o músico, não é o presbítero, não é o diácono, não é o obreiro, também não é o crente que tem anos e anos e anos e anos de igreja. A pessoa mais importante no culto foi, é e sempre será o Senhor Jesus. Portanto, encontrar Jesus durante o culto é aquilo que há de mais importante na vida de um cristão ou de um ser humano, é encontrar a Jesus, porque quando nós encontramos a Jesus, e sobretudo, antes de tudo, é Ele quem nos encontra, a nossa vida, repito, nunca mais será a mesma. Às vezes, pessoas estão trabalhando em encontros com tantas coisas, celebridades e personalidades e contextos que acabem ali facilitando a masculinidade ou a feminilidade, não sei mais o que, mas o que nós precisamos de fato é um encontro verdadeiro, real, profundo, duradouro com o Senhor Jesus Cristo. Porque se nós nos encontrarmos com Ele, a nossa vida, repito, nunca mais será a mesma. A nossa vida será impactada e será profundamente impactada, e será impactada para sempre, será mudada de fato, porque o encontro com Jesus é tudo de que um ser humano efetivamente precisa. Precisamos ter um encontro real, verdadeiro e profundo com Jesus. Isso nos leva ao terceiro e último personagem importante desse texto, que é o príncipe da sinagoga, o chefe da sinagoga, ou o rabino-chefe, digamos, daquela sinagoga. E esse texto, meus irmãos, que nós lemos, de Lucas 13, 10 a 17, nos mostra, assim como vimos com a mulher, pelo menos duas atitudes que o príncipe da sinagoga, isto é, esse líder religioso judeu, tomou durante o culto em uma sinagoga. Então nós vamos ver as duas atitudes dele. Primeiro, durante o culto, o líder religioso exibiu uma postura legalista. Perceba que, enquanto Jesus não discrimina, enquanto que Jesus ama, enquanto que Jesus atrai, enquanto que Jesus ao mesmo tempo corrige, mas corrige em amor, o que esse líder religioso faz? Ele exibe uma postura legalista. Qualquer pessoa, imaginemos, você está no culto, e imaginemos que você está no culto e tem uma irmã, e eu estou usando a irmã como exemplo para ilustrar o ponto do texto. Todo mundo sabe, olha, aquela irmã é uma irmã que tem problema faz 20 anos, um problema X, sei lá, no casamento, um problema de saúde, né? Um caso aqui era um problema de saúde, vamos colocar um problema de saúde para a comparação ser mais exata. Como que um pastor agiria se descobrisse a irmã que há 18 anos estava enferma num culto, foi curada? O que ia acontecer na igreja? Uma festa, os irmãos iam se alegrar e chorar, e pular, e abraçar, e glória a Deus, e o pastor ia falar como Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas quando a gente olha para esse texto, o milagre desagradou o pastor. Por quê? O legalismo falou mais alto. Irmãos, ter um pastor legalista, acho que é uma das piores, com perdão pela expressão, uma das piores desgraças, uma das piores tragédias que podem se abater a uma igreja, é ter um líder legalista. Calma que eu já vou definir daqui a pouco o que é o legalismo. Mas qualquer pessoa normal se alegraria pela cura de uma irmã há 18 anos, que a mulher não conseguia se endireitar, jovens deveriam zombar dela, crianças deviam ridicularizá-la, onde ela ia, ela passava mal, tinha gente que criticava, ridicularizava. Deus faz um milagre, o pastor não gosta. Tem um pastor que é uma bênção, né? O líder da sinagoga não gosta. Vamos ver isso no texto? Lucas 13, 14, parte A, apenas a parte A. A mulher foi curada, correto? E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, o chefe da sinagoga, o rabino-chefe ali, indignado porque Jesus curava no sábado. Não é possível uma coisa dessa, né? Gente, a mulher estava enferma, foi curada por Jesus. A reação do homem ficou indignado, ficou revoltado, ficou nervoso. Por quê? Porque curou no sábado, não pode curar no sábado. Olha, tem gente que limita a Deus, né? Deus, o senhor pode fazer isso? O senhor tem 6 dias para fazer, é o que diz o texto, tá? O senhor tem 6 dias para fazer isso, no 7º não.
Não, só pode, sabe aquelas pessoas, não, Deus só pode agir dentro desse tempo, desse espaço, desse cronograma, dessa forma. Se Deus agir fora, eu já não acho que é Deus, deve ser o inimigo, deve ser o diabo, deve ser o capiroto. Se é Deus, ele tem que agir desse jeito. Meu irmão, Deus não trabalha dentro das nossas configurações encaixotadas, humanas. Deus é livre, Ele é soberano, Ele opera onde quer, quando quer, do jeito que Ele quiser. Ele não está limitado ao legalismo do homem. Ele é Deus e Ele é todo poderoso e age como, quando e onde Ele quiser. Perceba mais uma vez que esse príncipe da sinagoga, em vez de se alegrar com essa mulher, por causa da grandiosa libertação que ela recebeu, qualquer ser humano normal faria isso, ele exibe uma postura de antipatia, de aversão, de indignação e de insatisfação com relação ao bem-estar dessa mulher. Para esse líder judeu, o legalismo era mais importante do que o bem-estar daquela mulher. Olha como o legalismo ele é prejudicial à saúde de uma comunidade. Mas já que eu estou citando o legalismo, o que é o legalismo religioso? É importante a gente definir, é importante darmos nomes aos bois para que vocês entendam melhor, porque tem muita gente que não entende o que significa legalismo, né? Pensam que é simplesmente a obediência à lei, não é isso. O que é o legalismo religioso? O legalismo religioso é aquela noção de que, para se aproximar de Deus e para poder obter a salvação, a pessoa deve ser rigorosamente obediente a todo o conjunto de regras e rituais religiosos, em vez de simplesmente depender da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Então você quer ser salvo? Quero. Então você tem que, por exemplo, você tem que entregar o dízimo sempre. Ai de você se ficar um domingo sem entregar o dízimo e a oferta, como muitas igrejas ensinam, você vai para o inferno. Onde está escrito isso na Bíblia? Isso é legalismo, isso não é escritura. E obviamente nós pregamos que devemos dar o dízimo, as ofertas, devemos contribuir, mas não atrelamos a isso qualquer papel salvífico. Não, você vai obter a salvação se você exibir uma obediência irrestrita ao líder da igreja. Onde está escrito isso? Se o líder falar bobagem, ele não deve ser obedecido. Se ele ensinar bobagem, heresia, coisas que não tem nada a ver, ele não deve ser obedecido. Muito pelo contrário, nós temos a obrigação de desobedecê-lo. Se um líder desobedecer a própria Bíblia, ele deve ser desobedecido. De onde tiraram isso? Não, você vai obter a salvação se você se submeter ao regimento interno da denominação. Depende do que ele ensina. Se ele ensinar a Bíblia, eu concordo. Se ele não ensinar a Bíblia, não é assim que as coisas funcionam. Mas isso, meus irmãos, não é esses tipos de práticas brevemente citadas por nós, a título de exemplo, não são o evangelho. Isso é puro legalismo, e é legalismo de homens. Então a situação desse líder, ela é triste, porque ele exibiu uma postura legalista. A saúde daquela mulher não importava mais do que uma obediência estrita à lei, que é essa obediência que vai conduzir o indivíduo à salvação. Mas isso nos leva à segunda e última postura desse líder da sinagoga, que tem tudo a ver com a primeira, tem tudo a ver, que é a seguinte: em segundo lugar, durante o culto, o líder religioso desse texto agiu com insensibilidade diante da dor alheia. Um líder insensível. Essa é outra coisa muito ruim que pode ocorrer num líder: ser insensível para com a dor dos membros, os problemas dos membros, ou das pessoas em geral, sejam membros ou não, das pessoas, sejam crentes ou não. Você ter uma postura de insensibilidade é uma coisa horrível. Então, acompanhe o texto, Lucas 13, 14, parte B. Então o texto começou dizendo: e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado. Essa é a parte A. A parte B diz: disse à multidão. Perceba que ele é covarde, ele não confronta Jesus no meio da sinagoga, porque Jesus falou para todo mundo. Ele não responde para Jesus, ele responde para todo mundo, ou seja, ele dá uma indireta para Jesus. Ele não tem coragem de confrontar Jesus na sua palavra. Então, ele indiretamente busca criticar Jesus de forma covarde por meio da crítica que ele dá à multidão. Olha o que ele diz: 6 dias há em que é mister trabalhar.
Nestes, pois, vinde para serdes curados e não no dia de sábado. Você já viu uma coisa dessa? Note que a insensibilidade desse líder religioso para com a dor alheia, ela é tão grande, ela é tão bizarra, é tão ridícula, é tão estranha, é tão estapafúrdia, que ele chega até mesmo a estipular quando as pessoas podem ou não ser curadas, como nós mencionamos minutos atrás. Ele diz: vocês podem ser curados nos primeiros 6 dias da semana, mas vocês não podem ser curados no dia 7º. Por que, líder? Porque eu não quero. Você pode ser curado em qualquer outro dia, hoje não. Perceba quanta insensibilidade diante da angústia humana, quanta frieza diante da dor alheia, quanta dureza diante do sofrimento humano. Ora, nós sabemos muito bem, quem aqui já teve dor ou experimenta algum tipo de dor, física, emocional, financeira, conjugal, familiar, não importa, quem tem dor tem pressa de ser curado ou não, a não ser que o sujeito seja masoquista. Quem tem dor tem pressa, quem está sofrendo tem urgência na amenização da sua dor. Por isso que Deus nos ajude, repito, a sermos mais compassivos, mais empáticos, mais solidários e mais sensíveis diante da dor e do sofrimento do nosso irmão, do nosso próximo. Amém? Líderes insensíveis são uma tragédia para uma igreja, para uma comunidade. Líderes legalistas são uma tragédia para uma comunidade, porque eles atrelam a salvação ao mérito humano, à obediência humana, à força do braço humano, e não à graça de Deus, à misericórdia de Deus e ao poder transformador de Deus. Que Deus nos livre de legalismo e nos livre dessa insensibilidade no trato para com os outros. Enfim, eu gostaria de concluir essa mensagem resumindo brevemente algumas lições práticas que nós podemos aprender com esse texto bíblico de Lucas 13, versículos 10 a 17, incluindo, é claro, uma outra lição que nós já mencionamos, uma outra que nós repetiremos, mas queremos terminar dando esse brevíssimo resumo de alguns pontos. Primeira lição: às vezes durante o culto, podemos novamente estar assentados ao lado de alguém que esteja sofrendo muito e há muitos anos. E talvez nenhum de nós saiba disso. Por isso, novamente, que Deus nos ajude, que Deus nos auxilie, para que lidemos com o nosso próximo de forma muito mais compassiva, de forma muito mais longânima, de forma muito mais solidária. Afinal de contas, nós não sabemos como a pessoa ao nosso lado pode estar nesta exata manhã. Nesta exata manhã. Segunda lição: Jesus está nos observando durante o culto e Ele conhece quais são as nossas dores e o nosso sofrimento. Meu irmão, Deus não virou as costas para você, para a sua dor, para a sua angústia e para o seu problema. Não pense que Deus se esqueceu de você. Não pense que Deus não está nem aí para você, para a sua dor, no casamento, talvez financeira, talvez psicológica, talvez ministerial. Poxa, pastor, parece que Deus não intervém, parece que Deus não ouve a oração, parece que Deus não escuta, parece que Ele não age, parece que os céus ficaram de bronze, absolutamente silenciosos, parece que Deus não está nem aí para mim, para a minha dor. Há um Deus que observa a minha e a sua vida e é poderoso para intervir no tempo dEle, conforme a soberana vontade dEle. Terceira lição: às vezes no ambiente de culto, nós podemos nos deparar com um discurso fortemente legalista, em vez de nos depararmos com uma pregação centrada na graça e na misericórdia de Deus. E tem pessoas que confundem o legalismo como sinônimo de piedade, e não é, porque a pessoa legalista, ela tem um ar de aparente piedade, fala muito sobre a lei de Deus, obedecer a Deus, e muitas vezes nem ela obedece, e ela coloca um peso muito forte sobre membros que ela mesma não carrega, e ela acaba tripudiando muitas vezes em cima da graça de Deus, do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Então cuidado, tomemos cuidado com esse discurso legalista e de novo com essa atitude de insensibilidade para com a dor humana. E por fim, quarta e última lição: quando a mulher anônima desse texto, meus irmãos, se encontrou com Jesus, a vida dela foi completamente mudada.
Por isso, quando nós nos encontramos com Jesus, não nos esqueçamos de que a nossa vida nunca mais será a mesma. O que nós precisamos é ter um encontro não com líderes, não com homens ou mulheres, embora a comunhão com os santos seja importante, seja um ingrediente importante da vida cristã, mas o que nós precisamos acima de tudo é termos um encontro real, verdadeiro e profundo com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se tivermos esse encontro, podemos ter certeza de que a nossa vida nunca mais será a mesma. Nós seremos mudados, e seremos mudados por Deus e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé. Eu não sei como está a sua vida, mas aquele que observa o culto e as pessoas sabe. Talvez você esteja há muito tempo aqui na igreja, talvez você tenha dores somente suas, particulares, que ninguém mais sabe. Talvez você até sorria quando cumprimenta as pessoas, para não transparecer que é uma pessoa chata, carrancuda ou mal educada, mas só você e Deus sabe da dor, às vezes, que fica pulsando no seu coração. Meu irmão, o Jesus que libertou essa mulher, o Jesus que curou essa mulher, o Jesus que observou também a hipocrisia dos homens nesse culto, Ele está olhando para mim e para a sua vida na manhã de hoje. Ele quer nos curar, amém? Ele quer curar a mulher, mas quer curar também líderes como este, que são mais legalistas, insensíveis. Claro, Deus quer tratar com os pastores, com os líderes também. Ou você pensa que os líderes cristãos não precisam ser tratados por Deus? Às vezes são os que mais precisam. Nós precisamos ser tratados por Deus, cada um de nós, independentemente se você é neófito, tem meses de conversão, se tem anos de igreja, anos de fé, se tem, glória a Deus, mas o Deus que quer tratar com uns, Ele quer tratar com outros também, amém? Ele não é indiferente à minha e à sua dor. Eu gostaria que você saísse do culto nesta manhã, desse lugar, com isso muito claro na sua vida. Eu sirvo a um Jesus que me observa, a um Jesus que quer que eu me aproxime dele, um Jesus que quer transformar a minha vida, um Jesus que não é indiferente à minha dor, um Jesus que de fato, efetivamente, se preocupa comigo e com aquilo que me envolve. Esse é o Jesus da Bíblia. Mas também é o Jesus, como vimos, que quando necessário, dá os devidos puxões de orelha. Meu irmão, não dá para a gente escolher apenas o Jesus que a gente gosta, né? O Jesus libertador eu quero, aquele que chama os outros de hipócritas e dá puxão de orelha, esse eu não quero. Meu irmão, se você crê em um, o outro é o mesmo, não tem como crer em um e descrer no outro, ou vice-versa. Esse é o mesmo Jesus que ama, corrige, o mesmo Jesus que liberta, revela e denuncia o pecado e diz, mude de vida, amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos louvar mais uma vez o seu nome. Obrigado por essa palavra maravilhosa, confrontadora, abençoadora, instigante, onde pudemos aprender várias coisas, onde o Senhor nos fez reavaliarmos a nossa rota, reconduzirmos o nosso caminho de uma forma condizente com a sua vontade, e vontade esta expressa nas Escrituras, Senhor, expressa na sua palavra. Te pedimos que o Senhor nos perdoe, quando muitas vezes nós defendemos um legalismo hipócrita, quando às vezes nos preocupamos, a exemplo do texto ora lido, dos personagens presentes nesse texto, quando às vezes nos preocupamos mais com animais do que com gente, quando às vezes temos uma aparência estereotipada de piedade, mas na verdade não agimos como pessoas piedosas, somos, Senhor, cristãos fingidos, às vezes exibimos uma fé fingida. Te peço perdão por isso, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a não sermos hipócritas, que o Senhor nos ajude a não prendermos as pessoas
nas teias do legalismo religioso, uma vez que foi para a liberdade que o Senhor Jesus nos libertou. O que não quer dizer que estejamos pregando anarquia. É claro que devemos obedecer a sua palavra, sim, é claro, é evidente, sabemos disso e concordamos com isso. Mas ajude-nos, ó Senhor, a não sermos insensíveis para com a dor do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso vizinho, de alguém que eventualmente conhecermos na rua. Ajude-nos a sermos pessoas mais compassivas, mais solidárias, mais empáticas. Nos ajude a nos colocarmos um pouco mais no lugar do outro. Afinal, podemos estar sentados ao lado de um irmão, de uma irmã que está há anos sofrendo com uma dor que o faz todo dia chorar à noite, na calada da noite, quando ninguém vê, mas o Senhor vê. O Senhor vê todas as coisas. Eu sei que o Senhor tem olhado para a nossa vida. Eu sei que o Senhor tem contemplado os nossos sentimentos, nossas dores, nossas frustrações. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti. Tu que observas o culto e as pessoas no culto. Tu que olhas para dentro de cada um de nós. Tu que nos sondas, como nós cantamos, e nos conheces melhor do que a nós mesmos. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Olha para a nossa dor. Olha para a dor desse meu irmão, dessa minha irmã, que talvez esteja sofrendo calado, mas agonizado há tanto tempo, e meu irmão ou minha irmã não vislumbra mais uma luz no fim do túnel, já pensou em desistir, talvez tenha pensado até em desistir da própria vida, tamanha dor que tenha sofrido ao longo dos anos. E às vezes, não conhecedores desse fato, nós nos apressamos em julgar, nos apressamos em ter um olhar discriminador, menos empático. Somos rápidos para sermos juízes, mas somos vagarosos em demonstrar solidariedade e empatia, em demonstrar compaixão. Quando a Tua palavra diz ao Senhor Jesus que o Senhor diversas vezes moveu-se de íntima compaixão diante da dor e do sofrimento alheio. Ajude-nos a Te imitarmos nesse quesito, Senhor. Ajude-nos a nos parecermos mais contigo, ó Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, mas cure a Sua igreja. Tu conhece as dores dos meus irmãos, das minhas irmãs, dessa igreja. Cure o meu irmão, Senhor. Liberte a minha irmã. Transforme esse casamento. Haja nessa família. Trabalhe nesse lar, nessa empresa, nesse trabalho, nessa escola, nesse convívio aqui entre vizinhos, não importa o que seja. Ah, Senhor, trabalhe nesta situação, dê um basta a esta situação, que as coisas sejam recolocadas nos seus devidos lugares. Ah, Senhor, mas que o Senhor faça algo, por favor, para que as coisas sejam normalizadas aqui e acolá. Por favor, eu te peço em nome de Jesus. Ameniza a nossa dor, Senhor. Olha por nós. Nós precisamos de Ti. E é no Seu nome que nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus.